Pergunta 306. O espírito se lembra pormenorizadamente de todos os acontecimentos da sua vida? Apreende o conjunto deles de um golpe de vista retrospectivo? Não, o cara já falou lá. O que ele falou? Não, isso aí ia ficar muito confuso. Ele não lembra o que ia ficar um negócio muito confuso, né? Que ele falou lá. Vamos à resposta dos espíritos. Lembra-se das coisas de conformidade com as consequências que dela resultaram para o estado em que se encontra como espírito errante. Bem compreendes, no entanto, que muitas circunstâncias haverá de sua vida que não ligará importância alguma e das quais sequer procurará recordar-se. Presta atenção. Então ele lembra de quê? Ele lembra daquelas questões que foram mais importantes, que levaram a esse estado de mais ou menos felicidade em que ele se encontra na erraticidade. Se foi um bom pai, se foi um mau pai, se foi um pai, que usou da sua posição para se aproveitar dos filhos, ou por carência emocional, não deu oportunidade dos filhos vivenciar na plenitude a sua encarnação, ou tantas outras milhões de coisas, infinitas coisas que poderiam acontecer. E as que repercutem mais naquele momento é a que ele lembra mais. Mas presta atenção, olha lá. Importância alguma ele dá àquelas que ele sequer procurará recordar. Ele sequer procurará, não é que está apagado. Procurará. Então ele procura se recordar daquilo que é útil para o seu crescimento, para a sua felicidade, que é o que importa para o ser moral. Então ele não vai se lembrar do dia em que a faca caiu no chão, fez um barulho estranho. O que isso aí acrescenta na sua vida? O dia em que ele perdeu a final da novela, de não sei de onde. O que isso acrescenta na sua vida? Agora, o dia em que ele poderia ter perdoado alguém, não perdoou. O dia que ele poderia ter dado um bom conselho e não deu. O dia que ele poderia se esforçar um pouquinho mais e não se esforçou. Isso ele vai lhe recordar. Então são essas coisas. As outras ele poderia se recordar? Vamos ver. Pergunta 306A. Mas se ele quisesse, poderia lembrar-se delas? O espírito diz, não, o espírito não lembra porque causar perturbação, confusão. Vamos lá? Pode lembrar-se dos mais minuciosos pormenores e incidentes. Ele pode lembrar dos mais minuciosos. O momento em que a faca bateu na pia, bateu, como bateu, qual a inclinação que bateu, qual o barulho que fez. Ele pode lembrar rigorosamente de tudo. O momento em que ele estava na escola, que a baba caiu na mesa, o pingo, a forma do pingo, se respingou aonde, tudo isso ele pode lembrar. Mas não o faz, porém, quando não tenha uma utilidade. Então, a faculdade lá está. Ele pode lembrar. Assim como dos incidentes pormenores minuciosos. Assim como os fatos. Até os pensamentos. Presta atenção. Não, naquele momento, na escola, no dia tal, na aula de não sei o quê, nesse momento eu pensei isso. Ele pode lembrar, meu Deus, ele pode lembrar de tudo. Tudo é uma faculdade que ele tem. Agora, ele não faz porque gastaria muito tempo em coisas que não acrescenta para ele enquanto ser moral. Mas ele pode.
Não é por, isso vai causar confusão. Não, que confusão nenhuma. Porque não agrega. Vai causar confusão se você tem algo não resolvido. Essa é uma questão. Por exemplo, 2 espíritos morrem vítimas de tortura. Cruel tortura. Uma pessoa é um espírito de 2ª ordem. A outra é um espírito de 3ª ordem. Os 2 morreram da mesma forma, nas mesmas técnicas de tortura. O bom espírito, quando lembra, entende que aquele processo era um processo que por alguma ordem se fez pela lei de sociedade e ele cumpriu a parte dele sem murmurar, seguiu, agora é um espírito feliz. O outro não aceita, vem as suas emoções, seus maus pensamentos que geram más paixões, sentimento de raiva, de vingança, de ódio. E aí as más paixões formam um fluido que causa uma perturbação nele. Os 2 passaram pelo mesmo processo. Os 2 lembram de forma diferente, ou a repercussão moral da lembrança é diferente em cada um deles. Por isso que este daqui, muitas vezes, tentará não lembrar, por causa do efeito do rebote moral que tem sobre ele. E o outro, que está perfeitamente alinhado com a lei de Deus, lembra e às vezes até se alegra. Essa é a diferença. Então, a lembrança é só lembrança. Agora, como se lida com a lembrança é outra coisa. Agora, o espírito pode lembrar rigorosamente de tudo. Pergunta 306b. Entrevê o espírito o objetivo da vida terrestre com relação à vida futura? Certo que o vê e o compreende muito melhor do que em vida do seu corpo. Compreende a necessidade da sua purificação quando chegar ao infinito e percebe que em cada existência deixa algumas impurezas. É isso. E aí ele começa a perceber que aquelas coisas foram importantes, que ele só está ali porque ele passou pelas coisas que ele passou. Ele só compreende daquela forma porque ele passou pelas coisas que ele passou. E se eu pudesse voltar no passado, eu faria diferente. Se você voltasse no passado nas mesmas condições que você estava, você não faria diferente. Você faria exatamente aquilo que você fez. Porque você só é o que você é, porque você fez o que você fez. Agora, se você voltar àquela mesma situação, ou muito parecida, com os parâmetros que você tem hoje, claro que você faria diferente. E é isso que Deus nos dá na lei de progresso com a reencarnação. Comentando os comentários dos comentadores do além. E aí o Espírito faz um comentário. A consciência nos fala pela lei divina. Aqui o Espírito confunde consciência com lembrança. A lembrança é um pensamento. A consciência é outro pensamento. São pensamentos, ok? Então a gente tem que tomar cuidado com isso também. Ele vai tratar a lembrança como consciência. Lembrança, consciência, consciência. Aí ele diz, que fala pela luz divina, que nos mostra a sensibilidade de Deus. Sensibilidade de Deus é complicado, mas tudo bem. Como um dos seus perfeitos atributos de vida. Ele guarda todos os acontecimentos no macrocosmo e no microcosmo, com a perfeição com que o Criador se manifesta. Então a consciência, a consciência grava todos os acontecimentos. Ele está tratando aqui consciência como um sinônimo de memória. A memória é um pensamento que está lá, tudo grava, Ele mesmo se contradiz, Diz, não, o espírito não lembra tudo, por quê? Não, agora ele está dizendo, não, está lá, pormenorizadamente está lá, no macrocosmo e no microcosmo. Ele é porque ele sai
é o espírito respondedor, escrivinhador. Então ele não está preocupado com estabelecer uma coerência textual, uma não contradição com seus próprios conceitos. Ele simplesmente pega a pergunta e sai respondendo. Então, já está aqui, como a pergunta fala que o espírito lembra, né? Aí ele não relembra mesmo. Aí ele diz, não, mas ele não lembra. Ah, não, ele não pode lembrar, é só quando é necessário. Aí fica uma mistureba, né? Tem que tomar cuidado. Aí ele diz, Jesus nos ensinou a memorizar as qualidades superiores. Jesus nos ensinou a memorizar as qualidades superiores. É aquela tirada piedosa. Sapicou Jesus, já amansa, né? Ficou todo o seu interesse na melhoria da sua própria vida, na plenitude da recordação da existência, quando estagiou por pouco tempo na terra. Jesus nos ensinou a memorizar as qualidades superiores. Jesus nos ensinou, né, as leis morais por meio de parábolas. E nós, de acordo com a lei de liberdade, vamos lembrar das coisas que são boas, também vamos lembrar das coisas que são ruins. Lembrar das coisas que são ruins não necessariamente é um mal. Lembrar das nossas imperfeições não necessariamente é um mal. Eu tenho que analisar. Conhece-te a ti mesmo por ti mesmo. Se eu só lembrasse das coisas boas, né? Como é que eu ia aprender? Não. Sabe, salpicar Jesus não é a solução. Ah, mas o fulano de tal, que ele gosta tanto, ele veio da igreja, ele gosta tanto. Tudo bem, ele pode falar de Jesus. Mas o fenômeno é o fenômeno. É uma lei natural.